Olá, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar sobre o terceiro vídeo dessa série. Vou falar sobre os sonhos, a via régia para o inconsciente. Você já acordou de um sonho e ficou pensando, nossa, o que será que isso significa? Alguns sonhos parecem não fazer o menor sentido. Outros são tão intensos que permanecem conosco durante todo o dia. E há sonhos que nos divertem, há sonhos que nos assustam e até aqueles que preferimos esquecer. Mas será que os sonhos têm algum significado? Para Sigmund Freud, a resposta era sim. Em 1900, Freud publicou uma das suas obras mais importantes, A Interpretação dos Sonhos. E nele apresentou uma ideia revolucionária. O sonho poderia ser um caminho privilegiado para investigar o inconsciente. Ele chegou a chamar a interpretação dos sonhos de via régia para o conhecimento das atividades inconscientes da mente. Mas o que exatamente Freud acreditava encontrar nos sonhos? E é isso que vamos descobrir neste terceiro vídeo da nossa série sobre psicanálise. Antes de Freud, os sonhos já despertavam enorme curiosidade. Durante séculos, diferentes culturas tentaram interpretá-los. E mais uma vez eu falo, o que é interpretar? É buscar sentido. E havia quem considerasse os sonhos mensagens divinas. Outros acreditavam que fossem manifestações sobrenaturais. E no século XIX, uma parte da ciência tendia a considerar o sonho um fenômeno sem grande significado psicológico. Freud tomou outro caminho. Para ele, os sonhos não eram simplesmente ruído ou uma atividade mental sem sentido. Para Freud, os sonhos tinham significado. E justamente por isso poderiam nos ajudar a compreender aquilo que não conseguimos perceber diretamente quando estamos acordados. Lembram-se do que conversamos no primeiro vídeo? O inconsciente contém conteúdos que não estão disponíveis diretamente à consciência. Mas isso não significa que eles desapareçam. Eles podem encontrar outras formas de expressão. E para Freud, uma dessas formas privilegiadas seria o sonho. Durante o sono, o controle consciente se modifica. Determinados conteúdos podem encontrar caminhos para se expressar. Mas existe um problema. Eles não aparecem necessariamente de maneira clara. E é por isso que um sonho ele pode parecer tão estranho. Imagine que alguém sonhe que está em uma estação de trem. Há uma mala vermelha, um cachorro, uma antiga professora, uma porta que não consegue abrir. E de repente começa a chover dentro da estação. O sonho parece completamente absurdo. Seria possível simplesmente olhar para estes elementos e dizer: mala significa isso, cachorro significa aquilo, chuva significa outra coisa. Mas não é assim que funciona a interpretação freudiana. Freud não propunha um dicionário universal de símbolos. O significado de um elemento do sonho deveria ser investigado a partir das associações daquele próprio sujeito,
Uma mala pode lembrar uma viagem para uma pessoa, para outra pode lembrar uma mudança, para uma terceira pode estar relacionado a uma experiência dolorosa. O símbolo, ele não possui necessariamente um significado fixo e universal. Aqui nós podemos falar de uma distinção fundamental da teoria freudiana dos sonhos. Freud diferenciou o conteúdo manifesto do conteúdo latente. O conteúdo manifesto é aquilo que lembramos quando acordamos. Esse é o conteúdo manifesto. É a história dos sonhos. Eu estava em um determinado lugar, encontrei determinada pessoa, algo aconteceu. Esse é o sonho tal como aparece para nós. Já o conteúdo latente corresponde aos pensamentos, aos desejos e associações que estão por detrás dessa experiência manifesta. Em outras palavras, uma coisa é aquilo que sonhamos, outra é aquilo que pode estar sendo expresso por meio do sonho. E é justamente essa diferença que torna a interpretação necessária. Por que o sonho é tão estranho? Se existe um desejo ou pensamento inconsciente tentando se expressar, por que ele simplesmente não aparece como ele é? Porque, segundo Freud, existe uma espécie de censura psíquica. Determinados desejos ou pensamentos são incompatíveis com aquilo que o sujeito consegue aceitar conscientemente. Assim, para chegar ao sonho, esses conteúdos precisam sofrer transformações. O sonho que lembramos seria, portanto, uma espécie de resultado de uma negociação entre aquilo que busca a expressão e aquilo que procura impedir essa expressão. Por isso, Freud fala em distorção do sonho. E aqui chegamos a outro conceito fundamental, o trabalho do sonho. É o processo pelo qual os pensamentos latentes são transformados no sonho que conseguimos lembrar. Freud descreve mecanismos importantes desse processo. Entre eles estão a condensação e o deslocamento. O que é a condensação no sonho? Na condensação, existem diferentes pensamentos, imagens ou experiências podem aparecer reunidos em um único elemento do sonho. Imagine, por exemplo, que uma pessoa apareça no sonho com o rosto de uma amiga, a voz de um professor e o jeito de andar de seu pai. É como se várias pessoas e experiências fossem condensadas em uma única figura. Então, um único elemento do sonho pode, portanto, representar diferentes cadeias de pensamentos e associações. E um outro mecanismo é o deslocamento. Já no deslocamento, a importância emocional de determinado elemento pode ser transferida para outro. Então, algo que, na realidade psíquica do sujeito, possui grande importância, pode aparecer no sonho representado por algo aparentemente banal. Imagine uma pessoa que esteja profundamente angustiada com uma decisão profissional. No sonho, entretanto, ela não sonha com o trabalho. Ela sonha que perdeu uma caneta, por exemplo.
E a caneta pode parecer insignificante, mas através das associações do próprio sujeito, pode estar ligada à situação que realmente produz angústia. O sonho desloca, portanto, a intensidade de um conteúdo para um outro elemento. E existe uma afirmação muito conhecida de Freud que o sonho é uma realização de desejo. Essa é uma das ideias centrais da sua teoria. Então, mas precisamos tomar cuidado com uma interpretação simplista. Freud não estava dizendo que todo sonho representa um desejo consciente do qual gostamos. Então, o desejo pode ser inconsciente e estar recalcado. E justamente por ser incompatível com a consciência, pode aparecer de maneira disfarçada. Então, por isso mesmo, um sonho aparentemente desagradável poderia, dentro da teoria freudiana, estar relacionado a uma realização de desejo, só que em um nível mais profundo. E vocês vão perguntar, e os pesadelos? Aqui surge uma pergunta inevitável. Se o sonho realiza desejos, como explicar os pesadelos? Essa foi uma questão importante para a própria teoria de Freud. A resposta passa justamente pela ideia de que o desejo pode estar profundamente disfarçado e que o sonho é resultado de um conflito entre forças psíquicas. Portanto, aquilo que aparece no conteúdo manifesto pode ser assustador, angustiante ou até desagradável, enquanto o conteúdo latente envolve uma dinâmica muito mais complexa. Então, é importante lembrar que essa é uma formulação da teoria freudiana e não uma explicação científica atualmente aceita para todos sonhos e pesadelos. Aqui voltamos, né, ao conceito que estudamos no vídeo anterior, né? Então, assim, falando em termos como que Freud interpretava um sonho, tinha relação com a associação livre. Freud não deveria simplesmente olhar para um sonho e anunciar: eu sei o que isso significa. O método consistia em pedir ao paciente que falasse sobre cada elemento do sonho. Então, por exemplo, o que essa casa lembra a você? Quando pensa nessa pessoa, o que vem à sua cabeça? Essa palavra lembra alguma coisa? Porque essa imagem é importante para você. Então, a partir dessas associações, o analista poderia investigar os pensamentos latentes relacionados aos sonhos. Portanto, o próprio sonhador, ele participa da construção do sentido do sonho. Por isso que essas interpretações de almanaque não são fidedignas. Um dos sonhos mais famosos da história da psicanálise é o próprio sonho de Freud, conhecido como o sonho da injeção de Irma. Freud sonhou com uma paciente chamada Irma. E ao analisar o próprio sonho, procurou compreender quais pensamentos e desejos estavam relacionados àquela experiência. Esse sonho é importante não apenas porque aparece em a interpretação dos sonhos, mas porque mostra Freud aplicando a si mesmo o método que ele estava desenvolvendo. Então, a interpretação dos sonhos fazia parte do seu próprio processo de autoanálise. E seus sonhos passaram a ocupar um espaço importante na construção de sua teoria. Outro ponto importante da teoria freudiana é a relação entre os sonhos e as experiências da infância. Freud acreditava que desejos infantis
poderiam permanecer inconscientes e encontrar expressão nos sonhos. Por isso, ao interpretar um sonho, ele procurava não olhar apenas para acontecimentos recentes. As experiências atuais poderiam se combinar com lembranças muito antigas. Então, o sonho poderia reunir elementos da vida cotidiana, memórias da infância, desejos e conflitos em uma única narrativa aparentemente absurda. É justamente essa combinação que torna o sonho tão complexo. E aqui existe uma distinção muito importante. O sonho não é um oráculo. A interpretação psicanalítica dos sonhos não deve ser confundida com aquelas listas encontradas na internet. Sonhar com cobra significa isso, sonhar com água significa aquilo, sonhar com morte significa outra coisa. Isso não corresponde ao método freudiano. Para Freud, o sentido de um sonho depende da história e das associações do próprio sujeito. Por isso, não existe uma chave universal capaz de decifrar todos os sonhos. Quando Freud chamou a interpretação dos sonhos de via régia para o inconsciente, ele estava atribuindo aos sonhos uma importância enorme. O sonho para ele não era apenas uma história estranha produzida durante o sono, era uma formação psíquica que poderia revelar de maneira disfarçada desejos, conflitos e pensamentos inconscientes. E talvez a grande contribuição de Freud tenha sido justamente nos ensinar a olhar para aquilo que parece absurdo e perguntar: o que isso pode estar querendo dizer? Mas existe uma ressalva importante. A teoria freudiana dos sonhos é uma construção histórica da psicanálise e não deve ser confundida com aquilo que a ciência contemporânea sabe hoje sobre o sono e os sonhos. Estudar Freud não significa aceitar todas as suas hipóteses como verdades científicas atuais. Significa compreender uma teoria que transformou profundamente a maneira como a cultura ocidental passou a pensar a mente humana. No próximo vídeo, vamos fazer uma pausa na teoria para conhecer melhor o homem que criou tudo isso, né? Então, quem era Sigmund Freud? Como era a sua rotina? Como era a sua família? E como esse médico vienense terminou a vida exilado em Londres? É o que veremos no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, inscrevam-se no canal e divulguem para os seus amigos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.